Gente, vamos continuar a segunda parte desse vídeo. Vamos lá. Chegar no ponto porque que o pai do Benjamin não é presente na vida do Benjamin, mas então, desde quando eu conheci o pai do Benjamin, eu já sabia de tudo, né? Ele me contou tudo e eu já sabia de tudo. Eu não fui enganada em nada, eu não fiquei sabendo de nada depois, nada disso. Eu sabia de tudo já desde o começo, né? Desde quando eu conheci ele, antes da gente ter um sentimento, antes da gente ter um relacionamento. Eu já sabia, porque antes de tudo a gente fomos amigos. Então ele era muito aberto comigo, ele contava muitas coisas da vida dele para mim. O pai do Benjamin, ele é negro, então ele contava os preconceitos que ele já tinha sofrido, os preconceitos que ele sofria, né? E contava tudo para mim, né? Inclusive essa parte aí do passado dele, do que tinha acontecido com ele. Ele se abria muito comigo nisso aí. E quando a gente estava tudo bem com o outro, vivendo a maior felicidade do mundo, a gente estava vivendo. A gente saía junto, a gente estava fazendo vários e vários planos junto. A gente todo dia saía para fazer lanche, a gente ia para a igreja, a gente ia para um monte. E aquela felicidade, eu tava parecendo que eu era uma menina assim, que tinha arrumado o meu primeiro namorado, né? Eu tava sentindo a primeira vez na vida uma mulher valorizada, eu tava sentindo a primeira vez na vida amada. Então parece que era assim, né, um homem de outro mundo, né? Tudo aquilo ali que eu tinha vivido lá para trás, aquilo ali na minha vida virou um pesadelo, aquele passado virou tudo um pesadelo. Era totalmente diferente de todos, né? Um homem que sempre assim respeitou meus filhos em tudo, em tudo, em tudo. Ele trabalhava, ele me ajudava. Então, gente, quando a gente tava ali, né, tudo bem, a pessoa voltou de lá, da onde estava. E voltou, né, com um monte de conversa fiada que as pessoas estavam falando para ele. As pessoas já estavam falando para ele que eu estava morando junto com o pai do Benjamin, que eu estava fazendo isso e tal. Ai, você vai deixar o cara tomar conta do seu filho, que ela vai embora para São Paulo, ela vai levar seu filho, não sei o quê. O cara veio de lá só o veneno, né? Deu uma pausinha aqui, gente. Então, gente, eu e o pai do Benjamin, para evitar que acontecesse uma tragédia e acontecesse uma coisa ali ruim com a gente fez um acordo um com o outro, né, para ele ir embora para São Paulo. Eu falei para ele, você vai. Ele perdeu o emprego que ele trabalhava aqui, ele teve que pedir, né, para sair. Falei, você vai para São Paulo, lá você trabalha e quando você conseguir, né, uma quantia em dinheiro para alugar uma casa lá e juntar também uma quantia de dinheiro pra gente poder estar comprando, né, pra comprar um terno, pra mim comprar as coisas, a gente comprar as coisas pra gente se casar do jeito que a gente queria, porque a gente queria a toda pulsa, assim, realizar o nosso sonho, né. Eu falei, aí eu também vou estar me esforçando daqui, mesmo grávida, eu trabalhando muito, muito mesmo, subindo morro, descendo morro, eu que ia buscar as crianças nas casas, né. Eu falei pra ele, então você vai e quando tiver tudo certo, né, eu vou entregar as crianças, eu vou embora para São Paulo e a gente realiza tudo que a gente tem que realizar. Na época ele não queria ir embora de jeito nenhum, porque ele não queria me deixar naquela situação. Ele ficou 3 dias chorando muito, pedindo eu para deixar ele ficar, pedindo para mim ir embora com ele, e eu não queria, gente, porque eu sabia que se eu fosse embora para São Paulo a gente ia ter que morar junto e eu não queria dessa forma e eu não quero dessa forma, né? E ali estragar tudo, a gente ia começar a morar junto, a gente nunca ia conseguir realizar o nosso sonho, não ia ter mais aquela emoção, não ia ter mais, não ia ser como se fosse assim do começo, entendeu, gente? Não sei se alguém me entende. Então eu não queria ir e não fui. Então ficou combinado assim, né, dele ir, e ele foi muito, muito triste no dia que foi para ele ir embora para São Paulo. Foi uma luta muito grande para ele desgrudar de mim. Ele chorava, que eu nunca vi uma pessoa chorar daquele jeito, chorava muito, né? Esse dia também eu chorei muito, fiquei com muita dor de cabeça depois. E ele comprou a passagem e foi embora, né? E eu fiquei muito triste, eu já não estava me sentindo bem, né? Aí nessa época eu entreguei um monte de criança que eu estava cuidando, né? Eu já não estava psicologicamente, já não estava bem, eu já não dormia mais, né? Já me sentia totalmente perseguida, né? Ali. Ameaçada, né? Todo lugar que eu ia, né, tinha uma fofoca, todo lugar que eu tinha tinha uma coisa, gente, é porque tem alguém mandando mensagem que eu tô vendo quem é, né?
Então eu já não tinha mais paz, eu já não tinha mais sossego, né? Eu estava grávida e não sentia aquela alegria quando a mulher está grávida, né? Não conseguia nem fazer planos, projetos para o meu filho que ia nascer, né? Então o pai do Benjamin foi embora para São Paulo e a gente se comunicava por telefone, né? E foi nessa época que o pai do Benjamin foi embora que eu sofri a tentativa de assassinato pelo pai do Cisaque, né? E porque ele não acreditava que o pai do Benjamin tinha ido embora, né? Ele falava que era mentira, que o pai do Benjamin estava em algum lugar, né? Falava que nada, ele estava por algum lugar, e tem gente mandando mensagem. Ele está em algum lugar escondido, você está escondendo de mim. Então aquilo ali suscitou mais a ira dele ainda, que ele achava que eu estava mentindo para ele. E uma coisa sempre que ele sempre fala, que ele não gosta que ninguém mente para ele. Uma coisa assim, que ele sempre foi perfeito, né? Então aconteceu essa época, ele quase aconteceu uma tragédia comigo, né? Muitos que me conhecem sabem dessa história, do que aconteceu na época. Mas nada, o pai do Benjamin estava lá em São Paulo. A gente falava por mensagem todo dia, por ligação. E a gente continuou, né? Com o mesmo sonho da gente. Vou dar uma pausa aqui, gente, para me ver. Então, gente, agora eu vou chegar no ponto, né? Que todo mundo quer saber o que aconteceu, o porquê. Então, gente, o pai do Benjamin, né? Quando eu conheci ele, eu já sabia de tudo isso, igual eu falei. E essa foi uma das primeiras histórias que ele me contou, né? Ele se abria muito comigo. Ele era uma pessoa muito depressiva por causa disso. Era uma pessoa muito triste, né? Quando eu conheci ele, ele era um menino muito triste mesmo. Não tem aquelas pessoas tipo que fica no seu canto, uma pessoa que parece que se separou, ela mesmo se separou ela dos outros, né? Ele era um menino muito fechado, muito na dele, né? E ele me falou, né, da dívida na justiça que ele tinha, né? Mas só que isso era de muito tempo atrás. Na época, né, ele sempre foi ali, que estava todo mundo ali, né? A polícia chegou e prendeu todo mundo. E na época o pai do Benjamin não tinha completado ainda 18 anos, estava perto de completar 18 anos, ou ia completar na semana, não sei, alguma coisa assim. Então no momento ali ele não podia responder aquele processo. Então esse processo ficou aberto, né? Ou em aberto, não sei como é que fala, na justiça. E eles foi mexendo, só que até então, igual eu falei pra vocês, desde quando eu conheci o pai do Benjamin, eu já sabia que a qualquer momento ele ia ser chamado para cumprir, né? Em prisão fechada, a qualquer momento ele poderia ir para prisão e para cumprir lá o que aconteceu lá preso. Então, gente, quando eu tava, né, de 5 meses do Benjamin, né, a gente conversava por mensagem. Eu já tinha sofrido, né, essa ameaça de assassinato, só que eu não contei nada disso para ele por telefone, porque se eu falasse isso com ele, ele ia vir lá de São Paulo, porque ele sempre falava, né, gente? E todas as vezes que o pai do Cisaque me agrediu, todas as vezes que ele foi na minha casa, eu nunca falei, gente, nunca falei nada com o pai do Benjamin, porque o pai do Benjamin sempre falava que ele podia ameaçar, podia falar, podia fazer de tudo, mas se ele encostasse em mim, ele falou: eu esqueço tudo que você me pediu, tudo que você pediu pra mim, fazer isso, fazer aquilo, eu não aceito ele encostar a mão em você. Então eu não falei nada nessa época, ainda mais que eu tava nem grávida de um filho dele. Então se eu falasse com ele que eu tinha sofrido uma agressão, uma tentativa de assassinato, né, pelo pai de Cisaque, ele ia vir de lá e as coisas não iam ficar boas, né? Então eu escondi isso, né, e ele tá até hoje, ele não sabe disso. Então, gente, quando eu tava ali, né, de 5 meses já, né, já tinha entregado as crianças, eu já não tava muito bem mais psicologicamente. Na época eu já tava quase careca, meu cabelo tava caindo muito, porque era muito estresse, né? O pai do Cisaque me mandava mensagem 24 horas, me ameaçando, falando: ai, que eu vou fazer isso com aquele negro, ai, aquele negro que absurdo, ai, que eu vou pegar aquele baiano, que não sei o quê. Mas isso aqui, gente, são palavras leves que eu tô falando, tá? A coisa não era bem assim não, né? E falava outras coisas. E o pai do Benjamin, ele na verdade, ele mandava tanta mensagem que às vezes até me incomodava, né? Às vezes eu pedia pra ele parar um pouco de mandar mensagem pra mim, pra eu poder ter um descanso mental, né? E ele ficou 4 dias sem me mandar mensagem. Eu achei aquele estranho. No 4º dia eu falei: não, tem uma coisa estranha aí. Eu mandava mensagem, ele não me respondia. Eu mandava mensagem no WhatsApp, não me respondia. Falei: tem alguma coisa acontecendo. Só que eu nem lembrei,
dessa parte aí da vida dele, né? Que a qualquer momento ele ia ter que responder o processo dele na justiça, né? Não lembrei disso, olhei o Facebook dele tudo parado, não tinha postado nada recente. Aí a mãe dele foi, né? Esse dia de manhã, a mãe dele me ligou e me deu a notícia que ela tinha recebido, a notícia, né? Que ele tinha sido chamado para responder o processo, né? No fechado, né? Na prisão. E tem 2 anos e 4 meses que ele tá preso, né? Se eu falar para vocês aqui que eu sei quando ele vai sair, eu vou estar mentindo, porque eu não tô por dentro de processo, eu não sei de nada, de processo, de nada, né? Ele manda muita carta para mim, mas é muita carta mesmo, gente. Que tem carta ali que eu não li ainda, porque não tenho, nem é tempo, gente, que é tanta carta, então tem muitas cartas ainda que eu não li, né? Eu tenho que ler ainda. Então, gente, ele foi preso, acho que eu ia fazer 5 meses, acho que eu não tava de 5 meses ainda não. Acho que eu ia, não sei se eu tava de 5 meses ou eu tava de 4 meses. Então foi tudo começou. Até então, né, o pai do Benjamin, igual eu falei pra vocês, ele sempre me ajudou muito, mesmo antes de eu estar grávida do Benjamin, sempre me ajudou muito. E quando eu engravidei do Benjamin, ele trabalhava muito mesmo. Ele trabalhava no açougue durante o dia e arrumou também um serviço no restaurante à noite. Então ele me mandava dinheiro toda semana, toda sexta-feira ele mandava dinheiro. E muito preocupado com o Benjamin. Sempre falava vida, porque ele nunca me chamou de Juliana, ele sempre me chamou de vida. Ele falava, vida, compra isso pro neném, compra aquilo pro neném. Você já escolheu o berço. Era muito preocupado assim com as coisas do Benjamin, né? E mandava dinheiro, vai fazer outro ultrassom. Se fosse por ele, acho que eu fazia um ultrassom toda semana, porque toda semana ele queria saber do batimento do neném, como é que o neném estava, qual era o desenvolvimento do neném. Então ele trabalhava muito para poder me ajudar, né? E depois que ele foi preso, foi aí, né, que tudo começou a se embolar na minha vida em condição financeira, né? Eu não tinha mais ele para me ajudar, estava grávida, né? E estava numa situação, porque quem me conhece sabe o que eu tô falando, gente. Eu tava numa depressão muito, eu sim, ainda tô me recuperando, né? Mas eu estava numa situação muito crítica mesmo. Eu já não tinha mais graça pra nada, gente, sabe o que é pra nada? O dia amanhecia, eu não tinha assim força pra fazer nada, sabe? Eu só sabia chorar. Não, gente, porque você tá falando, nossa, chorar por causa de homem, eu não tava chorando. Claro, eu também tava assim, sentida porque tinha acontecido, mas ao mesmo tempo eu ali me conformava, né, que o certo é pagar o que deve, gente, né? Se ele tá lá hoje, ele fez por merecer, ele não tá lá inocentinho, né? Ele não é um anjinho, então ele tá lá porque ele errou lá atrás, demorou, mas a justiça foi feita, tardou, mas chegou a hora, né? Então ele já tá lá há 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses já, né? Trancadinho lá, ninguém sabe quando vai sair, né? Ninguém sabe quando vai ser liberado de lá. Ele já passou por várias seleções, mas não ganhou liberdade. Inclusive ele vai passar por uma agora, né? No final de maio ele vai estar passando por outra. Eu acho que é seleção que fala, né? Uma coisa assim, né? Selecionar os presos que vai ser liberado, né? Foi isso que ele mandou na carta pra mim, que são tanta carta. Eu acho que tem aqui quase um saco de carta. Deus me livre, muita carta, né? E as cartas dele sempre, né, pedindo perdão, sempre chorando. E ele também tá muito doente, né? Ele tá acabando de se recuperar, porque quando o Benjamin nasceu, né, que foi ali falado para ele tudo o que tinha acontecido com o Benjamin. Na verdade, o pai do Benjamin, ele não sabe, assim, especificamente como o Benjamin é, as limitações, as patologias do Benjamin. Ele não tem conhecimento assim profundamente dessas coisas, né? Ele acha que o Benjamin é uma criança que tem a saúde frágil, né? É uma criança que precisa de um tratamento, mas ele não sabe. Então, quando o Benjamin nasceu, que ele ficou sabendo a notícia que o Benjamin tinha nascido, ele começou, né, a chorar muito mesmo, porque ele não participou desse momento. Então ele se sentiu muito culpado dele não participar desse momento da vida do filho dele, né? Que foi a vinda ao mundo, né? Então eu tive conversando várias vezes com o assistente social do presídio. No começo eu também falava com ele por telefone no presídio, mas depois de uns 6 meses esse direito foi tirado. Não podia mais porque ele mudou de presídio. Então o outro presídio que ele já entrou sendo condenado, né? Então no outro, como havia já uma condenação, ele não podia ter esse direito mais.
Então a assistência social falou que não pode mandar histórico nenhum daqui de fora para dentro da prisão. Tipo, qual que é o histórico? Você escrever na carta: ah, seu filho está muito doente. Ah, seu filho nasceu com isso, seu filho nasceu com aquilo. Então não pode levar essas coisas lá para dentro. Quando o preso ele está numa situação psicológica normal, o preso está conformado, já está sabendo, quando o preso já entra para lá sabendo das coisas que está acontecendo aqui fora, ela falou que é uma coisa. Agora, quando o preso está lá dentro, ele não sabe de nada e acontece alguma coisa aqui fora, a gente não pode passar essa informação, porque ela falou assim: olha, ele já está assim, no tratamento, está muito depressivo. A gente está cuidando dele da melhor forma possível aqui dentro, para ver se ele passa esse quadro da vida dele, porque ele fala dia e noite no filho dele. Ele pede, a assistência social conversou comigo, pede muito para falar, né, comigo, sempre toca no mesmo assunto do filho dele, que porque ele se sente muito, muito culpado por tudo isso que aconteceu. Então, se você for ter comunicação com ele, sempre passa coisas boas. Aí, gente, vem um ponto que muita gente não me entende. Esse tempo todo, esses 2 anos, né, eu mandei uma única carta pro pai do Benjamin, uma única carta. Deus está no céu, ele é minha testemunha. Nem foi uma carta, assim, eu mandei um pedaço de folha, né, escrevi lá, né, que estava tudo bem, que na época realmente estava tudo bem, o Benjamin tinha ganhado uma alta, estava totalmente recuperado, né, na época. Claro que depois ele voltou para dentro do hospital. Coloquei que estava tudo bem, que aqui fora estava tudo bem, que eu estava bem e, né, coloquei aquilo ali. Então eu escrevi ali. E por que, gente, que eu não mandei mais carta? Porque, gente, eu não gosto de mentira. Então, se for para me mandar uma carta para lá, gente, a qualidade da imagem vai ficar diferente porque minha bateria tá acabando, então o flash desligou aqui. Então, gente, se for para me mandar carta lá pra dentro, falando: ai, tá tudo bem, que seu filho aqui tá mil maravilha, é mentira. É mentira. Então, se for para mim mandar mentira lá pra dentro, se for para mim ficar escrevendo mentira, eu não sou disso, então eu não vou escrever isso. Então eu prefiro não mandar, não mando carta. E ele só fica perguntando nas cartas: por que você não se preocupar com o filho dele? E a mãe dele conversa com ele, eu converso com ela pelo WhatsApp e ela conversa com ele lá dentro, né? Eu falo com ele que eu não quero mandar carta, não é por causa de nada, é porque eu não quero mandar mesmo carta. E ele sempre manda nas cartas perguntando, ele fala: vida, manda a carta pra mim, vida, eu quero conversar com você por carta, é o único contato que a gente pode ter. E eu não mando, gente, e nem vou mandar, porque eu não quero passar nada de ruim pra ele. Se for pra me escrever uma coisa que não é verdade, então eu prefiro não escrever nada, entendeu? E é isso, gente. O pai do Benjamin, ele é presidiário, ele está preso. Ninguém sabe o dia que vai sair, a hora que vai sair, isso é só Deus, né? Se eu soubesse aqui, eu falaria aqui também, mas eu não sei de nada, né? Eu não acompanho o processo dele, nem a mãe dele acompanha o processo dele, nada. Ele tá lá guardado, que esse processo se cumprisse assim nele na prisão, ele não pôde cumprir liberdade, né? Porque até então a gente tinha até um pouco de esperança que ele ia se cumprir, terminar de cumprir em liberdade, mas Deus permitiu que ele cumprisse, né, atrás das grades. Essa foi a melhor forma, porque o querer de Deus é perfeito e é agradável, e Deus sabe de todas as coisas, né? Então, essa é a história. O pai do Benjamin não é presente nas nossas vidas, não é presente na vida do Benjamin, porque no momento ele se encontra preso por uma coisa que ele cometeu. Deixa eu ver, hoje ele tem 25 anos. Então, gente, quando ele foi preso, né, tinha aí quase 6 anos, né, gente? 5 anos aí que ele tinha cometido esse erro aí. E depois, né, ele foi pra prisão cumprir isso aí da forma certa, da forma correta, né? Então, o pai do Benjamin não é presente na nossa vida porque ele é presidiário, né? Essa aí é a história, né, gente? Eu espero que vocês me entendam, né? Me entendam por um lado assim, né? Que vocês tenham entendido, né, o final.